Muito bem. Nossa, esse vento hoje tá que tá. Muito bem, gente. Boa tarde. A gente está começando. Olha, o chapéu do seu Zé Pilintra hoje vai ficar na aula. A gente está começando o encontro. Peraí, dá só um minutinho. Nossa, tá difícil o vento. Fui ver se eu abrisse uma fresta, melhorava o vento, mas eu espero que ele não abafe o som da minha voz, porque está bem aqui do lado. Também não sei se vocês conseguem ouvir a ventania que tá, mas é porque eu moro no andar alto, e aí acaba ecoando o som do vento. Bom, a gente está começando o encontro da plataforma On Demand, da versão de 2021. Hoje a gente vai falar, nesse encontro, a gente vai falar sobre como surgiu a consciência negra. A ideia é que a gente possa bater um papo sobre pan-africanismo, a experiência do Steve Biko. Acho que para quem é assinante da plataforma, o Steve Biko não é um cara novo, porque a gente já falou dele em outros momentos, inclusive tem curso dele disponível na plataforma, mas ele é um cara importante para pensar esse processo do segundo período do século XX na organização da luta pelos direitos raciais ao redor do mundo. Claro, a experiência norte-americana acaba tendo um reflexo maior na narrativa que é produzida ao redor do mundo sobre essas lutas, mas não foi só nos Estados Unidos, naquele período dos anos 60 e 70, que aconteceu os levantes civis pelos direitos da população afrodiaspórica. Hoje eu acho que a gente tem pessoas novas aqui participando, e eu não sei, vocês querem se apresentar? Meio que a Vivi, a Sheila, a Lê, já é de casa. A gente se vê aí sempre. Mas eu não sei se o pessoal novo quer se apresentar ou se quem está por aqui há muito tempo quer dizer alguma coisa. A Macária também já é de casa, né, Macária? Macária já é cria de casa. Não? Não, Já vamos tem só ouvir carteirinha. agora. Já tem carteirinha VIP, né? VIP. É para combinar com Viviane. É verdade. Bom, então vamos, que eu gosto de estar entre pessoas conhecidas. Deixe-me pensar por onde nós começamos. Tem várias formas da gente contar essa história. Eu acho que eu vou começar contando. Oi? Desculpa, é que eu estou me vestindo. E aí eu estava lá em cima, você falando, né? É bom a gente saber com quem a gente está falando, porque esse negócio das redes sociais não mostrar a cara, né? De repente pode ser assim um terrorista, um bolsonarista. Olhem, muito prazer, sua bênção. Eu estou aqui por conta da minha irmã Viviane, né? Que a gente se conheceu nessa pandemia aí, né? Um reencontro ancestral. E a gente faz muitas trocas. E ela me disse, Gil, vai lá no Instagram da Jaque, porque você entra no grupo do WhatsApp e tem muita coisa, porque eu já tinha manifestado para ela que eu queria fazer a formação. Inclusive, até mandei uma mensagem para vocês. Então, meu nome é Gilvânia Peixoto, né? Eu sou conhecida como Gil de Oiá, e é um prazer estar aqui, né? E te agradeço muito por essa oportunidade. Eu fiquei super feliz. Para mim foi um presente, porque eu já estava pensando, né, em falar lá no grupo de a gente fazer uma lista de espera, né, para eu no próximo ano poder participar, tá, Jaque? Eu tô assim no momento de aquisição de conhecimento. Para mim, tudo isso é muito novo. Então, eu fico muito na escuta, né? Na escuta. Muito obrigada. Eu que agradeço sua presença. Meu pai abençoe a bênção. Minha mãe abençoe. É isso, eu acho que essa é a ideia. A gente está conectadas em vários lugares. Tem gente aqui de Frankfurt, tem gente de Florianópolis, tem gente do Maranhão, tem gente que está, sei lá, aí eu estou em São Paulo. Acho que esse é o movimento mesmo, essa que é a ideia. E a partir desse lugar de conexão, a gente conseguir
trocar conhecimento, né? Acho que é esse o processo que a gente vem construindo aí no DGEG. Eu esqueci de dizer, eu sou de Salvador, mas atualmente eu vivo em Manchester, na Inglaterra. Eu sou do Pronto, Curuzu, aí, nasci viu? em frente ao MNU. Pronto, aí, ó, estamos no mundo todo. Nossa, eu fico tão feliz quando eu me dou conta de que a gente está no mundo todo, e eu fico pensando como esse negócio da pandemia, por outro lado, também teve uma força muito grande, porque potencializou essa ideia de se conectar virtualmente, né? Então, isso me deixa muito, muito feliz, assim. Já tenho mais um lugar para visitar, porque eu estou namorando Com visitar a Sheila. certeza. E você vem aqui porque eu vivo na Inglaterra preta, que muita gente não conhece, assim como não conhece o Brasil preto, né? Porque o que se conhece do Brasil é o Brasil da branquitude, da brancura. Então eu vivo na Inglaterra, na Inglaterra preta, eu vivo mesmo num quilombo, né? Com os irmãos do Sudão, da Somália, você ia se sentir em casa. Ia se sentir em Nossa, África. O convite está feito, assim como a Vivi também já sabe. fico muito feliz. Estava falando com a Tati que trabalha aqui no DGEG, ela mora em Dublin. E agora há pouco a gente estava conversando sobre isso, assim, sobre essa experiência, né, da imigração, de sair do Brasil, de morar fora. Claro que para mim é mais delicado porque eu tenho 2 filhos. Então acaba sendo um pouco mais. Não é a mesma coisa de falar eu vou ir, né? Então, onde a mãe vai, os pintinhos vai junto. Então, isso torna um pouco mais delicado. Mas em tempos aí de Bolsonaro é um desejo grande, viu? Que Mas eu olha, acho que isso pode se pensar também de uma forma desse deslocamento, de dar a conhecer esse conhecimento, porque o sim, que eu vejo, né, que a gente no Brasil fica muito bebendo de fora, só que nós estamos construindo epistemologias. Eu não sou uma mulher da academia, eu não sou acadêmica, eu tenho um 2º grau completo, mas eu tenho muita curiosidade por aprender. Então, às vezes, eu não utilizo o termo acadêmico, porque eu não parto da academia, né? Eu parto do chão do quilombo, né? Então, mas o que eu vejo é que existe epistemologias nossas, né? sim. Que a gente pode levar para o mundo como ferramentas de alternativa a esse sistema que está aí, que está posto em qualquer parte do mundo, né? Tanto que a minha casa é um quilombo. Por quê? Porque eu bebo das fontes desses conhecimentos do Brasil, né? Então, é possível pensar que você pode vir também para movimentar o negócio aqui fora. Está precisando de pessoas como você. Eu tô rindo porque você falou a mesma coisa que a Sheila me fala sempre. Verdade, verdade, Eu quero já me comunicar falei, com a Sheila, viu, Sheila? Temos que. com certeza. Estamos Estou aqui em pertinho uma da Manchester. outra. Oh, nossa, eu preciso, né? Eu tô rindo Vamos porque que você me vamos. fala a mesma coisa que a Sheila e que a minha orientadora de doutorado fala sempre para mim. Ela sempre fala: mulher, vai embora, pelo amor de Deus, leva teus filhos e vai embora. Se Eu você acho não que até morre de esse. fome no Brasil, não morre de fome fora. Não, e eu acho que essa coisa assim de a gente ir embora, essa questão da territorialidade não é nossa. O branco vem com a mochila nas costas, né? E vai e faz, e a gente fica muito apegado a um lugar que não nos quer, né? Uma sociedade que ela é anti-pretitude, né? Perfeito, Então perfeito. eu sou dessa corajosa, né? Eu sou do Curuzu, nasci em frente ao MNU, a única coisa que eu tenho é a minha ancestralidade que me defende, né? Então eu venho, e aí a gente faz de tudo. E sobretudo vocês que têm acesso ao conhecimento, né? Eu estou falando com a doutora. Então não é como uma pessoa como eu que talvez não sabia nem falar a diferença do obrigado, mas obrigada. E estou aqui, né? Então é importante que um também saia, porque o que acontece comigo? Desculpa, a gente está se alongando demais, né? Não, vai Mas fundo, é tô adorando. importante. É importante porque o que acontece com a gente, um preto brasileiro que sai? A gente fica sem lugar, porque a gente não encontra com outros pretos. Então, eu tenho um grupo aqui de 200 mães brancas que eu não falo nada. Depois que eu comecei a ter acesso a letramento racial e a consciência racial, que eu não tinha nenhuma, e tomei muita porrada por isso, eu fico calada e vejo que há uma união e a gente se sente perdido. Quem é a minha rede de apoio? São os pretos do Sudão, os islâmicos,
da Somália, e você vai chegar aqui, você vai encontrar com essa aptitude que vai ser uma rede de apoio e pode formar coisas, né? Uhum. Eu aqui faço roda de conversas com as crianças, né? Leitura de livros, né? Que as crianças se entendem, vou fazendo movimento, passo minha pipoca de balu a elas não sabem o que é isso, que é segunda-feira dou pipoca, e a gente vai fazendo esse movimento, de fome não morre, porque aqui o que falta é gente para trabalhar. Mas vamos falar, vamos amadurecer essa ideia. Não sei, não. Essa ideia está me rondando muito. Ela começou com a Sheila e agora ela tem me rondado muito, assim, mas A gente precisa desse quilombo fora. Eu fico receiosa, assim, de verdade. Tem que porque... receio, não. Receio no Brasil, criatura, que a gente sai e se não é, os 80 ativos não nos pega porque a nossa ancestralidade vai na frente. Hoje eu passei com a minha mãe 1 hora no telefone e ela exatamente me falando exatamente a mesma coisa que você disse agora. Ela falava assim, filha, vai embora. Aproveita que você é jovem, que seus filhos são jovens, são novos. Vai ser bom para eles. Pega essas crianças e some daqui. Porque aqui não tem mais nada, né? Enfim. Mas vamos lá. É coisa para a gente conversar. Eu acho que você tem que olhar para isso com carinho. Eu acho que não é à toa que eu estou aqui, né? Cheguei no momento certo. Você tocou no seu coração, né? Eu acho que está tendo... uma quarta-feira, é para reolhar, Caô Cabecile. Caô Cabecile, que meu pai está aí. Nossa, me arrepiou. Eu estava falando isso hoje com a minha mãe, falando isso hoje com a Tati, falando isso hoje com meu filho. É uma ideia que tem me rondado muito, essa possibilidade de viver outras experiências fora do Brasil, mas para mim ainda é uma coisa assustadora. O que é muito curioso, porque pensando no DGEG, nesse processo de 7 anos de construir o DGEG, de manter ele, né? Eu sempre falo que eu fiz o DGEG arrancando ele da terra, porque não tinha nada, só o meu desejo. Ele está muito conectado com o meu próprio processo, com as minhas próprias vivências, com as minhas descobertas, com as coisas que eu acredito. Ele é totalmente aquilo que eu acredito e eu acho que ele não poderia ser diferente. Então, eu fico pensando também nisso, né? Será que essa experiência de... Porra, eu falei isso para minha mãe hoje. Eu falei, mãe, mas eu sou doutora, eu não tinha que ter medo. Eu tinha que sair. Mas ainda assim fica aquele medo de, tá, mas eu vou para outro país com 2 crianças, e aí, né? O que é que vai acontecer? Certo, volta, porque é Exu, né? Onde é que Exu está? Exu, né? É o caos, é a ordem, a gente ir. Tudo tem que, né, que passar por eles, né? Pelo jogo. Mas é isso que a gente precisa entender, que essa questão de territorialidade não é nossa. O único terra que a gente tem é aquele que nos arrancaram de lá. O Brasil não é nosso, não nos querem de nenhuma maneira, sabe? Então, a minha história prova isso, né? De uma pessoa que não sabia nem nada e ainda tem as outras questões, né? Dentro do movimento e tudo isso. Então, é importante, para dar a conhecer, alguém tem que fazer esse movimento de dar a conhecer essa pretitude nossa. Sim. Dar a conhecer esse Brasil preto que ninguém conhece. Quando fala Brasil, quando fala Brasil, é o Brasil da democracia racial, é o futebol. Calma, a gente vive com rabecão, né? A gente vive com os 80 tiros e a gente tem a nossa ancestralidade que ninguém fala, que nos arrancaram. Então, eu estou falando isso com conhecimento empírico, ontem eu formei parte de um curso da Made África, que eu vou mandar para você, que é umas mulheres feministas na Espanha. Eu fiquei assim assustada, que eu disse, gente, no Brasil a gente está muito à frente. E olha que eu falo e repito, eu não sou doutora, eu passei por 4 academias, a academia não me quis, eu quase mato os professores, sabe? Eu fugi das academias. Então, eu não tenho nem sequer nenhuma graduação. Mas eu observo, né? E vou lendo e tal. E aí eu disse, gente, quer dizer, muitos brasileiros, talvez a gente não tenha consciência do nosso potencial, porque nos abafam tanto, nos matam tanto, até os próprios nossos irmãos não valorizam, roubam o que nós está fazendo, não tem união, e a gente fica achando que não. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, existe uma produção de conhecimento no Brasil que está sendo muito potente, e é preciso dar a conhecer, alguém tem que dar esse passo, né?
E estamos aqui, irmã. A gente se aquilomba aqui, uma por cima da outra. E vamos que vamos. vamos. E a Agora gente deixa só... assim, e no caminho vai Sim. encontrando, né? Deixa só eu conseguir reorganizar para poder dar aula. Desculpa. Porque eu fico... Imagina, eu fico pensando... Quando eu escuto o que você acabou de dizer, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar no encontro de hoje, mas eu penso sempre como a rede de mulheres tecida com as mãos das nossas ancestrais é potente. E todos os dias... Olha, olha, olha. Todos os dias o Oxum me lembra isso, dessa potência. E que a gente tem que seguir o nosso caminho como ela segue o caminho para o mar. Né? Nós somos feitos para sempre caminhar para frente. Então, minha mãe Oxum, ela é danada. Verdade. Eu ouvi ontem um speech também muito bonito, que no final o rapaz falava que nós somos os descendentes dos que foram escravizados e que a gente tem que continuar lutando por aqueles que já foram, porque senão a gente enlouquece, na verdade. E quando ele falou isso, eu até chorei, e é verdade, quando a gente tem isso na cabeça, porque tudo que é feito é para destruir a gente até os dias de hoje, e é terrível isso. Sim. Oxum é danada. Eita, mulher danada. Ai, peraí, calma. Calma. Calma que vai. Bom, depois dessa presença... E é curioso, né? Porque eu sou uma mulher iniciada para Oxum, mas eu sou fascinada por Oiá. Eu tenho um fascínio inacreditável pela figura dela. Justamente por essa coisa destemida de... É para ir, já cheguei. Então, eu adoraria que ela viesse no meu Ori, mas não foi nessa vida, então tudo bem. Eu tenho um pai dela, que é meu pai, que me... Como diz a minha psicanalista, que está sempre comigo. Bom, deixa eu conseguir reorganizar meu pensamento, que eu fui... eu fui... Calma. Acho que o que a Gil trouxe, eu já vou ficando íntima, já vou chamando logo de Gil, tem muito a ver com o que a gente vai discutir na aula de hoje. Não, mulheres de Oiá são terrivelmente terríveis. Eu não esqueço nunca um dia que eu estava em análise com a Xênia, que é uma mulher de Oiá, e ela falou para mim assim, mas vem cá, por que você... o meu antigo pai de santo, meu ex-pai de santo, sei lá que dá pra gente dizer que um pai de santo é ex. Mas, enfim, ele é um homem branco. E aí, um belo dia, ela virou para mim e disse assim, mas por que você continua estabelecendo pacto com esse homem branco mesmo? Naquele momento, assim, eu não sabia onde que eu me enfiava. E eu levei um mês para conseguir me recuperar desse pequeno tapa que ela me deu. Mas, enfim, acho que é isso. A gente está em processos coletivos e eu não me canso de admirar com a beleza que é essa rede de cuidado visível que as mulheres, nossas ancestrais, de tão longe vão trançando de forma invisível aos nossos olhos, mas que sempre nos ampara nos diversos momentos da vida. E eu acredito muito nisso. Eu vivo no mundo de mulheres. Né? Eu trabalho com mulheres, sobre questão de mulheres, num projeto voltado para mulheres. Então, nós estamos aqui entre mulheres. Então, eu acredito muito nisso. E não é coincidência, no dia que eu passei 1 hora com a minha mãe no telefone falando justamente essa questão, isso voltar de novo. Mas tudo bem, que as coisas sejam como elas têm que ser. Bom, acho que tudo isso fala muito da proposta do tema de hoje, que é a gente pensar essa ideia da construção da consciência negra. E calma que eu já estou me recuperando. Acho que eu vou ter que parar a aula. Acho que eu não consigo mais dar aula. Ai, ai. Acho
acho que eu não consigo mais dar aula. Justamente porque a ideia desse processo do que a gente chama de consciência negra é parte de uma boa parte, ela surge de uma boa parte das discussões sobre essa questão do território. O conceito de consciência negra, então, acho que vamos voltar um pouco e vamos pensar o mundo, o continente africano e as experiências do continente africano a partir dos anos 30, dos anos 40, e todo o processo de reorganização territorial no movimento de libertação do continente no pós-colonização europeia. Outro dia eu compartilhei no Instagram do Digejo o mapa do continente africano antes da colonização europeia, antes da régua europeia. E a multiplicidade de territórios e de etnias que compunham aquele território. Essa ideia que a gente tem, que é uma concepção ocidental, que é o que a Gil trouxe no começo do nosso encontro de hoje, dessa ligação que a gente estabelece com a terra, com o território físico, com o território-nação, é um conceito moderno que foi criado no processo de reorganização do mundo, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. É engraçado pensar que isso é uma coisa tão recente historicamente, né? A Segunda Guerra Mundial foi nos anos 50. A gente está pensando em 50, 60, 70 anos. A idade das nossas mães, talvez das nossas avós, é uma vida. E a gente está falando de uma mudança na nossa forma de compreender a realidade substancial, que vai afetar drasticamente, inclusive, a forma como a gente se coloca no mundo. Todos nós, sujeitos ocidentais. Só que nós, sujeitos negros, ainda somos atravessados pela interseccionalidade dos marcadores de gênero, de raça e de classe, que são os lugares de onde a gente origina o nosso trajeto, os lugares onde o nosso trajeto é atravessado. Eu fiquei bastante pensativa agora com essa ideia de território que a Gil trouxe, porque me lembra muito, me faz pensar muito numa discussão que a Beatriz Nascimento inicia. Não, tem a ver e não tem muito a ver com o que a gente vai falar. Não, tem bastante a ver sim, com o que a gente está falando, a Beatriz Nascimento. Embora eu tinha pensado em caminhar pelo Steve Biko, mas talvez Beatriz Nascimento nos convoque a essa conversa. A sua figura ancestral feminina nos convoque a esse lugar do transe, e o transe como esse lugar de desdobramento. Qual que é a ideia da Beatriz Nascimento? O que ela está dizendo? E que tem tudo a ver com a discussão da consciência negra, da forma como ela é construída no Brasil nos anos 80. Ela está dizendo que o território físico é uma construção branca para controle da experiência. A determinação que um território ele pertence a este ou aquele grupo, ou que um território produz esta ou aquela experiência, e que é o território que determina a produção da experiência e não o corpo que atua no território para produzir a experiência, é a forma de controle do próprio mundo branco sobre a experiência. E que associa aos lugares marcados do mundo branco quais são os lugares que produzem ou não experiência. Porque se o corpo é o sujeito que está produzindo o mundo, ele vai produzir vida aonde ele estiver, independente de onde ele esteja. E vida é vida, independente se é na Europa, na África, ou nas Américas, ou na Oceania. Mas se é o território que determina o que o corpo pode ou não fazer, o corpo está inscrito não, o corpo está preso a uma noção de território para que ele possa ser validado e existir. Se aquele lugar físico determina o que eu posso fazer ou não, eu dependo das concepções e das construções e das possibilidades daquele lugar para que a minha existência possa ter esse ou aquele significado. A Beatriz Nascimento pontua a questão de que o corpo armazena memórias e saberes que, em contato com outros corpos, independente do território, mas mediado pelo território, não determinado. O que eu quero dizer com a ideia de mediado pelo território? Se você mora na beira do rio, você vai ter facilidades e dificuldades de quem mora na beira do rio em relação às possibilidades de vida. Você vai ter que lidar com a cheia do rio, com a seca do rio, com os animais que vêm para a beira do rio para tomar água, mas você vai ter a abundância de água, que é vital para a vida humana,
E, eventualmente, você vai ter os peixes do rio, e se você souber manusear a caça, vai ter uma oferta de caça maior, porque os animais vão no rio beber água. O rio media a experiência, mas não determina a experiência. É a capacidade de interação e de consciência que os corpos têm que vai ou não dizer como aqueles corpos vão viver. Você já viu aquele seriado Largados e Pelados? É mais ou menos essa a ideia, porque eles vão para um território hostil ao modelo de vida urbana, e o que eles têm é um instrumento e a inteligência para sobreviver naquele território. Tem gente que se dá super bem, tem gente que não consegue passar 3 dias. É exatamente isso que a Beatriz Nascimento está dizendo. É a consciência, ou a percepção, ou a capacidade de reflexão e de análise, e de criatividade e de invenção que o corpo detém, que vai determinar se ele sobrevive ou se ele produz ou não vida naquele território. Essa é a concepção que a Beatriz Nascimento traz sobre a relação corpo-território, que é uma ideia que está no pensamento da fenomenologia francesa, que a Beatriz Nascimento traz para as discussões sobre a escrita africana no Brasil. O que a Beatriz quer problematizar com isso? Que toda a noção de construção de identidade negra no Brasil, baseada com a localização territorial, como os Nagôs na Bahia, os Jejes no Maranhão, ou os Achantes no Maranhão, os Bantos no interior de Minas, em que essa relação território-corpo é o que determina a presença e a existência desses sujeitos, é a forma de produção de consciência do mundo branco, que associa a propriedade do território ao corpo que mora naquele território. A Beatriz está dizendo que nós fazemos um movimento contrário. Todo o saber e a identificação que nós precisamos está no nosso próprio corpo. É tudo isso que a Gil falou, retomando as coisas que ela disse, dentro do que eu consigo retomar, do que a minha emoção me permite. Ao se identificar com outra pessoa negra, nós produzimos uma noção de existência coletiva, e esse processo de identificação com outra pessoa negra, na convivência e na produção da experiência a partir do território, é o que vai consolidar a ideia de consciência negra. O Steve Biko é o cara que vai trazer essas discussões, não só ele está no marco de uma série de intelectuais africanos, o Aimé Cesarri, o Amílcar Cabral. O Steve Biko é anterior a eles, eu acho, do ponto de vista cronológico. O próprio Nelson Mandela, mas ele está num conjunto, o Frantz Fanon, o Patrice Lumumba, a Winnie Mandela, eles estão num conjunto de intelectuais que estão pensando as possibilidades de construção de uma identidade africana num continente atravessado pela colonização e cindido entre um modo de vida tradicional, baseado na experiência coletiva, para um modo de vida ocidental baseado na individualidade. Ou seja, dentro de uma perspectiva, por exemplo, Banto, a gente falou um pouco sobre isso no curso sobre o Fukuyama. O corpo ele é produzido coletivamente. Só existe corpo porque existe experiência coletiva que produz esse corpo. Ele é resultado das interações coletivas, não só genéticas, mas também religiosas e afetivas de um determinado grupo social. Eu vou trazer um exemplo prático para a gente conseguir pensar isso num dos modelos de reescrita africana que a gente vivencia no Brasil e que é um dos lugares que a Beatriz Nascimento também está pensando, que é a experiência de terreiro. Quando a gente se inicia no candomblé, seja no candomblé queto ou no candomblé banto, eu não tenho muito conhecimento de outras tradições do candomblé, talvez sejam parecidas. A gente passa 21 dias, 14 dias recolhido dentro do espaço sagrado, vivenciando processos coletivos de produção de corpo. O corpo que está ali dentro, ele é rezado, banhado, pintado, vestido, enfeitado, ele é educado de gestos, de movimentos, de rezas que ele precisa dominar para vivenciar aquela experiência. Ao final dessa jornada de 21 dias, o corpo que sai no barracão para ser louvado, para ser prestigiado, para ser celebrado pela comunidade, não é o mesmo corpo que entrou 21 dias atrás. Esse corpo preparado para o processo do transe, esse corpo preparado para a experiência ancestral da vida religiosa no candomblé ou da vida
epistemológica no candomblé, desse modo de produção de vida que é o terreiro, é um corpo que é coletivamente preparado para aquilo. Desde ensinamentos que são passados quando é o momento do transe, por exemplo, porque supostamente o transe é algo orgânico, mas, na verdade, o transe é algo ensinado. Você tem um processo de doutrinação, eu acho que a melhor palavra seria hipnose. Hipnose mesmo. A partir de determinados comandos, o corpo, o cérebro entende que ele vai acessar um lugar inconsciente, vai se dar o processo de transe. Mesmo em pessoas que vivenciam a experiência do transe antes da experiência religiosa, dentro do seu círculo afetivo, né, antes desse processo iniciático, dentro do terreiro de candomblé, dentro do seu círculo afetivo, há, de alguma forma, linguagens, sinais, gestualidades que ensinam desse transe. Ouvi a avó incorporando, ouvi ao avô incorporando, ouvi aos pais incorporando. Não é algo que é nato, é algo que é construído. E isso não diminui o processo do transe, por ser algo que é construído. Então, ao longo desses 21 dias, os rituais que são vivenciados são rituais de preparação do corpo para essa experiência de produção de uma consciência, na experiência do Iaô, de quem roda do santo, do que é ser um Iaô. Porque consciência é toda a nossa forma de racionalizar os processos coletivos e individuais. É como a gente entende. Então, por exemplo, na minha tradição, quando a gente que roda no santo vai tomar a maionga, que é o banho, né, Quijauá é o banho de folhas. Então, vai tomar o Quijauá, que é o banho de folhas, há um processo de conformação, há um processo de contorno desse corpo para que ele entenda que no momento em que a água é jogada, que a masa é jogada, o corpo precisa entrar em transe, porque tem uma comunicação da entidade folha com a entidade corpo, e que essa comunicação só pode acontecer no transe porque ela é de uma ordem metafísica, não física. Eu não sei se isso fica claro para vocês, essa ideia de desdobramento. É justamente esse processo de produção de um corpo coletivo, que é resultado de múltiplas interações. Tamires, eu não entendi muito bem essa pergunta. É esse corpo que é resultado de múltiplas interações que vai produzindo uma experiência que, ao estar em contato com o território, produz a vida cotidiana, aquilo que a gente chama de vida. Então, esse corpo que aparentemente é um corpo dotado de neutralidade, na verdade é um corpo dotado de intencionalidade. Segundo a Beatriz Nascimento, ao reconhecer em outro corpo negro essa mesma intencionalidade e essa mesma territorialidade, é que se produz o movimento da consciência negra, porque se exige do sujeito uma compreensão de si para a compreensão do outro. Então, eu olho para vocês e reconheço em vocês mulheres negras, e reconheço em vocês lugares para diálogo e pessoas para interação, para o intercâmbio, para a troca, porque eu tenho uma consciência sobre a minha própria mulheridade negra. Por isso que eu consigo reconhecer essa mulheridade negra em vocês. É essa a ideia da produção de uma consciência negra. Primeiro, o indivíduo precisa compreender a sua própria negritude e como ela se constrói, para que ele possa entrar em contato com o outro e reconhecer no outro a negritude e produzir, a partir desse reconhecimento, os processos coletivos de mudança e de luta social. Essa ideia de quilombo, que não é só... Porque quilombo é uma forma de organização política e militar angolana. Esse é o conceito tradicional de quilombo. No Brasil, a reescrita da experiência africana nos convoca a pensar que quilombo são esses espaços de reconhecimento e de produção de experiência a partir desse reconhecimento. Então, é me reconhecendo em outro sujeito negro que eu produzo experiências do mundo da negritude. O candomblé, a escola de samba, a roda de samba, o jongo, os rituais afro-religiosos, e vários outros, a capoeira, e vários outros processos que são marcadamente negros e que a gente identifica como negros. Deixa eu pegar aqui a pergunta das meninas, que o pessoal ficou empolvorosa com o negócio do trânsito. Espera aí.
Então, a questão da... Eu vou começar pela Beatriz Nascimento. Alguém perguntou a relação entre fenomenologia e Beatriz Nascimento. Está na base do pensamento dela. Então, se você lê os livros e os textos que a Beatriz, que são coletâneas de artigos escritos pela Beatriz Nascimento, o tempo todo a relação que ela está falando entre corpo e fundo é a base do pensamento da fenomenologia. Ela conversa com o... Não é o Merleau-Ponty, não. É um outro cara que ela está conversando, que eu não consigo me lembrar agora. Agora, sabe quem fala disso com maestria? Uma historiadora chamada Mariléa Almeida. A Mariléa pesquisou mulheres quilombolas no doutorado, a partir da historiografia, e usou a Beatriz Nascimento como referencial teórico. E aí ela vai fazer toda uma discussão da fenomenologia primeiro, para chegar na Beatriz Nascimento e fazer a discussão que ela faz de uma forma muito didática e muito sensível sobre a experiência de mulheres quilombolas. Porque, no geral, a nossa produção acadêmica, mesmo a nossa enquanto pessoas negras, ela parte da perspectiva do mundo branco para explicar as nossas experiências. A gente tenta aproximar o que a gente faz ao mundo branco para justificar o que está sendo feito. Então, eu pesquiso samba. E aí tem uma coisa chata que a gente tem que dar uma olhada naquilo que já pesquisaram antes da gente. Essa é a parte mais chata, eu acho, para poder argumentar a nossa pesquisa. A maioria das pesquisas feitas sobre samba nos anos 2000, 80, 90 e 70, dos anos 70 para cá, até o começo de 2010, com poucas exceções, e acho que com poucas exceções, Ney Lopes e o Luiz Simas, vão aproximar o samba das canções populares europeias e portuguesas, principalmente as portuguesas da virada do século, para dizer assim, olha só, o samba é importante porque ele reproduz o mesmo modelo estético das canções populares da virada do século em Portugal. Então, tem um valor estético aqui porque está próximo da experiência europeia. E o que a Mariléa faz na pesquisa dela é justamente que eu acho que esse é um movimento que vários intelectuais negros têm feito nos últimos anos na academia, mas que nem sempre isso é possível, é justamente explicar a experiência das mulheres negras a partir das mulheres negras, e não a partir de outros lugares, para dizer isso. Mas ela vai na fenomenologia para mostrar o percurso que a Beatriz Nascimento constrói, para dizer, por isso eu estou usando ela como referencial teórico. Mas é basicamente a discussão da fenomenologia. Eu gosto muito das discussões que o Merleau-Ponty faz em Fenomenologia do Corpo. É um livro chato, denso, mas que tem pontos importantes para pensar essas possibilidades do corpo. Agora vamos à ideia de transe. A gente tem uma noção romântica que é uma noção, inclusive, essencialista da experiência africana, que as coisas no candomblé brotam do chão. Que as coisas no candomblé, elas são mágicas, elas são puras, elas são destituídas de uma intencionalidade. Quando, na verdade, o candomblé, a macumba, né? O candomblé é uma das formas de produção de experiência afro-religiosa no Brasil, nada mais é do que uma ciência exata. Tem até o livro do Luiz Simas e do Luiz Rufino, que chama A Ciência Encantada das Macumbas, porque nada mais é do que um processo intencional de manipulação energética com rituais, com finalidades específicas. Ninguém no terreiro, a gente não frita um acarajé porque deu vontade. Nossa, que vontade de fritar um acarajé, vamos ali fazer um acarajé. A gente não acende uma vela porque está escuro e a gente precisa da claridade da vela. Tudo dentro da lógica do terreiro tem uma funcionalidade, um sistema, que no sentido iorubá é muito mais intenso do que no sentido banto. Mentira, falei bobagem. Nos dois sentidos é intenso. Parte de uma racionalidade objetiva para a construção da experiência metafísica. O que o Ocidente vai chamar de bruxaria, feitiço, como algo ao acaso, ou como algo que acontece fora do nosso controle racional e intencional, na verdade, no mundo das ciências encantadas da macumba, no mundo da macumba, parte de uma total racionalidade, de uma total intencionalidade. Transe é um processo performático, tem uma performance, tem algo que se faz para comunicar alguma coisa, não é algo que acontece, estou aqui sentada dando aula, de repente vou entrar em transe na pombagira.
ou estou aqui sentada dando aula, de repente eu vou entrar em transe no orixá. Tem uma intencionalidade o processo do transe. Algo a ser comunicado tanto pela figura ancestral quanto pela figura carnal, que deseja comunicar algo. Os mais velhos dizem que o orixá não vem na Terra à toa. E aí, dentro desse processo, tem várias discussões sobre como é que o orixá, inclusive, vem na Terra. Porque o orixá sempre vem acompanhado, tem várias explicações, assim, várias discussões teosóficas, teológicas, talvez, não sei, eu não gosto muito dessa estrutura do mundo branco. Mas tem várias discussões sobre o processo de vinda do orixá no corpo, do processo do transe. Uma das coisas que se usa os instrumentos sagrados para se abrir uma espécie de comunicação com o continente africano. Então, é como se o nosso canto aqui invocasse a presença deles lá. E o toque feito pelos engomas, pelo atabaque, pelo adijá, pelo aquele negócio que faz tim, 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 como é que chama aquilo, meu Deus? Esqueci o nome. Pelo xequerê, que são objetos sagrados, são códigos e sinais, juntos com a reza, que invocam essa presença ancestral aqui. Então, não é um processo que acontece de forma aleatória, desorganizada, desarticulada, sem que haja, inclusive, uma preparação prévia para essa invocação. E aí tem diversos tipos de invocação, porque tem diversos tipos de transe, tem diversos processos metafísicos dentro da experiência do terreiro, que talvez a nossa visão romântica, atravessada pela branquitude, pareça ser a mesma coisa, mas na experiência do terreiro não é. Não é a mesma coisa, não é da mesma ordem e não funciona do mesmo modo. Por exemplo, essa organização de cada dia da semana a gente cultua uma energia distinta é justamente pelo processo de organização do funcionamento dessa energia, porque são energias diferentes. Então, você não consegue ter no mesmo lugar Exu e Oxalá, por exemplo, pela dinâmica de funcionamento dessas energias. É preciso rituais distintos para a invocação dessas energias. E ainda, no caso de Exu, cada Exu exige um ritual específico para a invocação daquela energia. Então, é todo um processo muito complexo. O transe, mesmo quando não preparado dentro de um processo ritualístico da própria experiência dentro do terreiro, ele vem atravessado por experiências, por vivências que os sujeitos têm na sua vida cotidiana, que tornam esse processo como parte da vida cotidiana. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil uma pessoa que nunca viu uma... Porque deixa eu voltar umas casas, né? Isso é uma coisa muito legal, que eu aprendi na antropologia, inclusive. Na macumba eu não conseguia pensar nessa dimensão, porque você está inserido no processo, a tendência é olhar o processo de uma forma mais reduzida. Mas o que eu quero dizer é que essa performance que a gente toma como algo fictício, na verdade, faz parte do próprio jogo da coisa. Sem a performance, sem a teatralidade da performance da incorporação, da ideia do transe, o transe não tem o menor sentido. Qual é o sentido de Xangô vir da terra e não dançar um alujá? É alujá que chama no quê? Acho que é. Não sei, porque na minha nação ele dança o que todo mundo dança. Qual é o sentido de Yansan vir à terra e não tocar um quebra-prato? Tem uma funcionalidade. Quebra-prato é o toque de Yansan no quê? Tem uma funcionalidade dentro de um sistema que permite isso. Na Umbanda, por exemplo, o processo de incorporação é bastante curioso. No Candomblé, na incorporação, raramente as pessoas rodopiam, pelo menos na minha tradição. Na Umbanda, no geral, as pessoas rodopiam, as pessoas pulam, as pessoas rolam no chão, as pessoas gritam. Mas é porque no jogo performático da experiência da Umbanda, isso faz parte dos processos coletivos que são vivenciados. E a incorporação, então, reproduz o jogo performático. A performance é um conjunto de ações que o corpo faz com a intenção de comunicar algo. Então, tem ali uma
uma necessidade de, por exemplo, se as pessoas na Umbanda incorporam o chumaré, elas rastejam no chão e querem comunicar que ele, que seria representado pela serpente, está em terra. Se as pessoas recebem matamba, oiá, elas rodopiam como um redemoinho para comunicar que a Senhora dos Ventos está em terra. Então, esse é o processo da ideia de comunicação. Mas o transe não é algo espontâneo, ele é algo que o corpo é preparado para fazer, ou porque viu alguém fazendo, ou porque foi ensinado a fazer. Fala, Lê. A minha pergunta é nessa questão de transe, né? Que ele foi ensinado a fazer, ou que ele viu a fazer, ele vai me remeter a coisas, por exemplo, que eu via de simplesmente não estar dentro de uma casa de santo e uma pessoa incorporar, como tu falou há pouco tempo. A gente já viu uma avó, uma mãe, alguém da família já incorporando. Aí eu queria saber como é que ficaria isso? Como é que se explicaria essa questão de transe? Ou Tem um se outro não, ou se não ponto, se implica em transe? Não sei tem se eu um me outro fiz ponto entender. importante, fez sim no que a gente está pensando, recorrendo à própria Beatriz Nascimento, por exemplo, é que na nossa experiência ancestral existe um lugar que é acessado do ponto de vista dos conhecimentos ancestrais que todos nós carregamos, que se dá justamente no momento do transe. Tem uma memória corporal que está impregnada no nosso corpo africano, atravessado pela mestiçagem, atravessado pela escravidão, atravessado pela travessia do Atlântico, mas que compõe a memória do nosso corpo, e esse nem é um conceito da Beatriz Nascimento, esse é um conceito do Jean Piaget, porque tem duas ideias de desenvolvimento na pedagogia, uma do Vygotsky e uma do Piaget. O Vygotsky vai dizer que a gente só aprende aquilo que a gente é ensinado. O Piaget vai dizer que existe uma memória corporal que reproduz possibilidades independente do que a gente é ensinado. O ensinar só potencializa esse processo. É a base de um dos pontos da fenomenologia francesa. O Piaget, eu acho que ele é contemporâneo dos fenomenologistas. Não sei, não me lembro agora. Faz muitos anos que eu não leio Piaget. Eu li isso na graduação. Mas o que a Beatriz Nascimento vai retomar nos escritos dela, a partir das reflexões filosóficas que ela faz, com o existencialismo francês, é que existe, então, um saber que está incorporado na nossa inconsciência ancestral, no nosso inconsciente ancestral, que no momento do transe, que é o que eu chamo de Yonene, que é esse lugar do inconsciente, que no momento do transe ele é acessado. Então, é possível que nós tenhamos o processo do transe por conta dessa memória ancestral, mas esse transe orgânico, espontâneo, é diferente do próprio transe vivido na experiência afro-religiosa, dentro de uma intencionalidade. Eu preciso encerrar a aula porque eu tenho uma live agora, 5 horas, já deu o nosso teto. Mas eu queria agradecer demais a participação da Gil, as questões que ela trouxe, não só pelas minhas questões pessoais, que para mim são muito importantes, mas pelos pontos que ela trouxe para a gente poder pensar na aula de hoje, porque na fala dela ela trouxe vários elementos sobre essa ideia de reescrita, de produção de consciência, que antes dela ser uma consciência que ela é coletiva, projetada no outro e para o outro, ela é uma consciência de si, do seu próprio processo. Eu só posso reconhecer a negritude no outro e acolher essa negritude no movimento político de libertação se eu reconheço a minha negritude e acolho a minha negritude e as minhas próprias potencialidades e possibilidades. Senão isso morre. Morre porque o outro, para mim, ele não é uma extensão do meu corpo-território, ele é só mais um outro. E isso limita as possibilidades, então, de transformação política. Esse era o ponto do Steve Biko, que era onde eu queria ter partido, mas Beatriz Nascimento nos convocou. Mais uma vez, minha mãe Oxum me convocando. Beatriz Nascimento era uma mulher de Oxum, assim como Lélia Gonzalez. O Steve Biko, que eu recomendo o filme Um Grito de Liberdade, com o Denzel Washington, que conta a história de vida do Steve Biko,
ele dizia que o negro sul-africano só conseguiria se libertar do apartheid quando ele entendesse que era negro. E para ele, quando ele entendesse que era negro, ele seria capaz de reconhecer a negritude do outro e então perceber a sua potência, porque ele não estaria sozinho contra o mundo branco. Ele estaria conectado aos outros negros, destruindo o mundo branco. Hoje eu vi uma sequência no grupo do WhatsApp, assim, falando, acabando com a branquitude, que eu fiquei super feliz, porque é isso, assim. Cara, e a Ju foi muito cirúrgica. Nós não precisamos do mundo branco para nada. Eles que precisam de nós para que o mundo deles continue existindo. Sem a nossa intelectualidade, sem o nosso axé, sem a nossa capacidade criativa, sem a nossa força de trabalho, não existiria Europa. Não existiria Estados Unidos. Não existiria mundo branco, epistemologia branca, teórico branco. Sem uma empregada negra, não existia Simone de Beauvoir. Eu tenho certeza que ela não lavava as cuecas do saco. Então, e, portanto, não teria o feminismo. Então, o mundo nos deve isso. Mas para que a gente consiga encontrar a potência de se apropriar desse mundo que é nosso, independente do nosso território, nesse momento eu estou falando para mim mesma, inclusive, a gente precisa reconhecer a potência que nós somos. E nós só somos potência porque nós estamos conectados nesse lugar de uma identidade negra, que é o que o Steve Biko e a Beatriz Nascimento vão chamar de consciência negra. Mas eu vou lá fazer a live com o Rodrigo, que já deve estar desesperado, me mandando 1000 mensagens. Tem aula da Ionene 6 horas, mas a gente se vê lá no grupo do Zap e segue o debate. Deixa eu ir lá para a live, senão o menino vai ter um treco. Tchau, gente. A bênção, Gil, viu? Que os ventos de minha mãe Matamba me levem para o velho continente e a gente se encontre por um chá, por um café, para fazer macumba. Vamos fazer macumba no velho continente. Um beijo. Do pé, Obrigada, viu? Zambioca Tessá.